Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, e o PIB, hein? Saiu o PIB hoje cedo, tem já comentários do Haddad, o presidente Lula passou rapidamente pelo assunto e qual todo o impacto político que a gente tem em torno desse número? Era um resultado já esperado, essa desaceleração que houve no terceiro trimestre, né, Sardenberg? Era esperado até um pouco mais, então ficou dentro da mediana com uma melhor classificação do que se esperava. Se esperava até uma pequena queda frente ao segundo trimestre. Então, ele foi de 0,2 frente ao trimestre imediatamente anterior, mas um aumento de 2% em relação ao terceiro TRI de 2022. O que o governo está perseguindo, né? E aí fica muito claro, tanto nas declarações do Haddad quanto da Simone Tebet. Eles estão com o número mágico do crescimento de 3% do PIB nesse ano, que é a narrativa de que o Brasil teria um crescimento mais robusto do que o dos últimos anos e totalmente acima das expectativas iniciais, que eram muito pessimistas em relação ao governo Lula. Então, o Haddad está muito frisando essa questão dos 3%, que vai ser 3%, que vai ser mais de 3%. A Simone também não tem como ser menos de 3%. Mas a expectativa do mercado é um pouco inferior, 2,84%, e a do Banco Central ligeiramente inferior, 2,9%. Isso são variações ali na casa decimal, mas politicamente tem um peso. A gente sabe que esse é um governo que pressiona por muito gasto, por gasto público. E o Lula acha que o gasto público é o grande indutor do crescimento. A gente teve esse trimestre de desaceleração e vai contar muito com o último trimestre, sobretudo com o consumo das famílias, para perfazer esse resultado positivo. Mas, para 2024, todas as projeções são de que a gente perca esse impulso que houve em 2023, propiciado sobretudo pelo agronegócio. Então, as projeções para o ano que vem, a maioria, as do mercado, não chegam a 2% de crescimento e a do governo super otimista fala em 2,2%. Então, isso vai causar necessariamente nesse governo, que é um governo gastador, e de um presidente que tem essa ideia de que o gasto público impulsiona o crescimento, mais pressão sobre o ministro Fernando Haddad. Então, ele parece, nas explicações que ele dá, muito propenso a falar das conquistas desse ano e falar que deu tudo certo para fazer uma vacina contra essa pressão que vai existir sobre ele por mais gastos. Ele tem uma série de pepinos ainda para descascar neste ano, né? Tem as propostas que têm que ser votadas no Congresso, ele tem uma solução que ele prometeu para o veto nas desonerações das folhas de pagamento, que até agora ele não disse o que vai ser e que os setores da economia vão cobrar agora que ele voltou ao Brasil. Ontem mesmo a gente entrevistou no Roda Viva o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e ele já disse que o ideal é que o ministro apresente essa proposta do que ele vai oferecer para os setores da economia que perderam a desoneração, para que o veto não seja derrubado e não se crie aí um buraco no lugar. Então tem muita pressão sobre ele, tanto do lado de quem está ali na economia real, quanto do governo. Então acho que a volta da viagem do Haddad é uma volta que vai necessariamente demandar muito mais poder de negociação do ministro e que ele tentou dourar a pílula, tornar mais otimista do que, na verdade, os números permitem, essa projeção e essa divulgação do resultado do terceiro trimestre do PIB. Ele tentou dizer que está tudo dentro do esperado, tudo conforme as expectativas, mas a gente sabe que já de olho em 2024, quando vai ter uma queda esperada do PIB, portanto menos arrecadação, a pressão sobre ele tende a crescer ainda mais, né? Sem dúvida. E essa questão que você mencionou, né, Vera, da desoneração,
presidente Lula disse que o Haddad apresentaria alternativa, já que o presidente vetou a continuidade da desoneração para o ano que vem. Só que hoje já é dia 5 de dezembro e o que os empresários reclamam é que não dá para ter segurança jurídica, né? Tá todo mundo planejando o ano que vem e não sabe como vai ser porque essas medidas não foram apresentadas e tá acabando o prazo, né? Vera, Cássia, a gente tem falado muito desse assunto, mas acho sempre bom a gente especificar, detalhar para o ouvinte, porque é um baita de um problema, é um mega problema. Porque isso aí é o seguinte, a regra até o final do ano, a regra até o final do ano é que 17 setores da economia brasileira, construção civil, indústria, etc., esses setores não pagam os 20% sobre a folha de salário como contribuição previdenciária. Pagam uma porcentagem que vai de 1 a 4 sobre o faturamento. Faz uma enorme diferença no que a gente chama de custo de contratação de mão de obra. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Congresso brasileiro renovou a desoneração, o Lula vetou. E nós estamos nesse momento, quer dizer, o Congresso vai ter que decidir sobre o veto. Como a Cássia estava dizendo, nós estamos em dezembro, as empresas têm que se planejar para os próximos anos, não é só para 2024. Sim. E aí você tem que saber se você vai pagar 20% sobre a folha ou não vai pagar, porque isso faz uma diferença brutal no seu custo, né, Vera? Exatamente, e não tem nenhuma pista de qual solução alternativa é essa, se vai ser um meio do caminho, se vai privilegiar alguns setores e deixar outros de fora, se vai replicar totalmente os termos da desoneração, mas num prazo menor. Então a gente não sabe qual é essa ideia alternativa que o Haddad vai apresentar. O Congresso está com sanha de derrubar o veto, a gente sabe, e não só esse, muitos outros vetos do Lula. Tudo isso tem um enorme impacto nessa conta que o Haddad está fazendo de quanto ele precisa arrecadar para cumprir a meta fiscal. Então é de interesse dele também apresentar essa proposta. Mas não adianta chegar na véspera do Natal e apresentar, porque aí o Congresso já vai ter derrubado o veto. Porque existe também sobre os congressistas uma pressão muito grande desses setores. Se o governo está festejando como um dos seus principais dados deste ano o aumento do emprego, a menor taxa de desemprego em muitos anos, esse é um dado que implode essa variável. E para o ano que vem se pode esperar demissões caso uma saída não seja dada. Então, o ministro está entre a cruz e a caldeirinha, tem que apresentar essa saída, mas está demorando. Ele foi nessa viagem, uma viagem longa, com o presidente ao exterior, sendo que a gente tem essas premências todas da pauta econômica e vai realmente ficando muito em cima para que seja apresentada essa saída. A análise dos vetos deverá ser no mais tardar na semana que vem. Tem outros muito candentes, muito perigosos, mas ele tem de se pronunciar antes do Congresso se debruçar sobre os vetos. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês, até amanhã. Até amanhã, Vera.